E o Senhor vai lá e nos resgata, e depois Ele coloca um novo cântico, uma nova canção nos nossos lábios. Ele muda a nossa maneira de entender a vida como ela é, a existência do ser humano. Ele literalmente faz uma metanoia, que significa uma transformação de pensamento. Ele tira um coração duro e coloca um coração de carne, um coração igual ao dele, e de repente tudo se transforma, e de repente nós conseguimos mais uma vez ter comunhão com o Pai através de Jesus, e a nossa história como um todo é mudada. E é sobre isso, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Vocês estão comigo aí? Para glorificar, para adorar, para abrirmos o coração e aprendermos um pouco mais daquele que merece ser reverenciado e adorado, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, graça e paz, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns de vocês já me conhecem, sabem que eu sou um pouco mais agitado do que as demais pessoas que eu conheço, sou um pouco mais movimentado. Amo estar com vocês aqui, agradeço sempre o pastor, que sempre que ele me dá a oportunidade de estar com a galera aqui com vocês, eu sempre agradeço muito pela confiança, e hoje não é diferente. Disse que eu tenho as minhas pessoas favoritas aqui dentro, né? Tem o irmão Odair, que eu tenho um carinho por ele, pela esposa dele também, muito grande assim. A gente conversou um pouquinho há uns tempos atrás, e eu desenvolvi esse carinho por ele, então é sempre bom rever os irmãos que a gente já conhece. O pessoal do louvor aqui ama a vida de vocês também, e obviamente os nossos pastores daqui, né? A nossa querida irmã Jaque e o pastor Paulo, que tem feito um trabalho excelente. Eu tenho certeza que eles têm se esforçado para dar a vocês comida sólida, para ensinar a vocês de verdade os caminhos do Senhor, e não apenas mover essa igreja, essa comunidade de fé por emoção ou por outras coisas, mas oferecendo a vocês um evangelho sólido que apronta para a eternidade. Então glória a Deus pela vida do pastor Paulo, e glória a Deus pela vida dessa comunidade de fé aqui em Treviso. Vocês estão alegres? Estão felizes aí? De verdade mesmo? Terminando o ano, muita coisa aconteceu, mas já de olho no ano que está chegando, porque muita coisa ainda vai acontecer. Eu tenho certeza, eu tenho comunicado isso com a minha galera lá na Mina do Mato. Para quem não sabe, eu lidero um grupo de jovens chamado Ignite, ali na Mina do Mato. Eu tenho comunicado com eles que eu vejo o futuro da igreja, e o futuro da igreja do Senhor, não pseudo-igrejas, não falsas igrejas, mas a noiva do Cordeiro, que é formada por um grupo de pessoas espalhados pelo mundo todo, no Oriente Médio, na América Latina, na América do Norte, em todos os lugares do mundo. A igreja verdadeira do Senhor, ela tem um futuro triunfante. Eu vejo a igreja do Senhor no futuro, e ela está muito melhor do que ela está agora. Sim ou não? Sabe por que ela está muito melhor do que ela está agora? Porque o futuro reserva para nós aquilo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Uma eternidade onde tudo será literalmente perfeito, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais ódio, onde não haverá mais qualquer tipo de amargura, de ressentimento, ou qualquer outra coisa que possa nos separar de Deus. O pecado será totalmente exterminado. Então o futuro da igreja, e se você é a igreja aqui nessa noite, e se também é o teu futuro, o futuro da igreja, o nosso futuro, dos filhos de Deus, maduros, é muito melhor do que aquele que nós estamos enxergando agora, do que aquilo que nós estamos vivendo agora. Alegrem-se nessa noite, porque o que está por vir é infinitamente melhor do que aquilo que a gente já está vivendo. Amém? Glória a Deus. Deixei a minha esposa em casa, meus 2 filhos, o ministro de louvor Davi e o pastor Luca ficaram em casa. Davi está com 4 e o Luca está com 6 meses, fez 6 meses agora. Eu já entendo que eles nasceram para a glória de Deus, amém? E se o Senhor Jesus não voltar até lá, eu tenho certeza que eles serão homens de Deus, apaixonados por Jesus, que trarão o céu à terra. E eu quero que essa seja a realidade das nossas crianças, que no futuro a gente tenha aqui uma galera apaixonada por Jesus, crianças que entendem o que é servir a Deus. Tá muito perto? Melhorou? Aê, valeu. Vai chamando a atenção, a gente está experimentando isso aqui, é novo para mim também, mas eu acredito que no futuro a gente vai ter aí, literalmente, uma galera que ama Jesus desde a tenra idade, desde a infância, já crescendo, entendendo o Evangelho, apaixonados por Jesus. E é isso que a gente tem feito lá na Mina do Mato, lá na minha casa, e eu gostaria muito que vocês fizessem aqui nas casas de vocês. Motivem os filhos, ensinem os filhos, amem os seus filhos e ensinem a eles a serem literalmente apaixonados por Jesus Cristo em todos os ambientes. Aleluia! Glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado aí, olha para esse homem de Deus, essa mulher de Deus aí, cheiroso, cheirosa, e diz assim: cara, eu te amo. Faz isso, por favor. Bora lá sem vergonha. Irmã, eu te amo. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, lá atrás, pessoal aqui na minha esquerda e na direita, eu te amo. Eu te amo, brother. Agora pergunta pra ele aí, cara, sabe por que eu te amo? Faz uma pergunta aí, sabe por que eu te amo? Fala mais alto, sabe por que eu te amo? É isso aí. Agora responde pra ele, diz assim, eu te amo porque eu amo tudo que Jesus ama. Eu te amo porque eu amo tudo que Jesus ama. Yes, e Jesus te ama. Então é impossível que quando eu te olho, eu não sinta outra coisa a não ser amor. Amor fraternal, amor de irmão, o amor de Cristo. Eu amo vocês, eu tenho certeza que vocês me amam, porque Jesus ama todos nós. E nós estamos reunidos aqui nessa noite em família, para mais uma vez aprendermos um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é com essa perspectiva, a partir desse prisma, um prisma de amor, que eu quero convidar vocês a, em amor, abrirem os corações para aquilo que o Senhor vai ministrar, já está ministrando através do louvor, e irá continuar a ministrar através da palavra. Abre comigo, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Deixa eu achar o meu aqui. Santo é o Senhor. Segunda carta de Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Corinto, capítulo 4, versículo 17. Acharam? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Diga comigo, as coisas que nós vemos são temporais, mas as que nós não vemos são eternas. Feche os olhos, por bondade. Paizinho querido, nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Nós só estamos aqui nessa noite porque o Senhor permitiu que estivéssemos, Pai. O Teu fôlego de vida fez com que acordássemos em mais uma manhã de domingo, Senhor, desfrutássemos de um dia abençoado ao lado dos nossos familiares, e nós estamos aqui, Senhor, chegamos aqui a essa igreja, a essa comunidade de fé, e nós, Senhor, entendemos que só estamos aqui por causa de Ti, e por isso, Senhor Jesus, nós Te pedimos encarecidamente que o Senhor continue nos falando com poder e com autoridade, que o Senhor aguste nosso entendimento, não apenas lógico, não apenas natural, mas principalmente o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos absorver, Senhor, e entender com clareza tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e a partir de um entendimento claro daquilo que as Tuas palavras, a Tua Escritura nos ensina, que nós possamos com maturidade aplicar a Tua palavra, Senhor Jesus, de forma inteligente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Pai. Essa é a nossa oração. Querido Espírito Santo, Tu és o mais importante, Tu és o único, Senhor, de destaque aqui nesse lugar, que Tu cresça e todos nós possamos diminuir, que nós diminuamos, para que, Senhor, o Teu nome seja totalmente engrandecido, Senhor, e é isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém e amém. Glória a Deus. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais e passageiras, mas as coisas que nós não vemos, elas são literalmente eternas. Diga comigo, eternas. Amém. Eu vou pedir às vezes para vocês repetirem algumas coisas só para fins didáticos, só para que vocês memorizem, gravem algumas coisas que eu quero que vocês memorizem e gravem aqui nessa noite. Meus irmãos, o tema da mensagem, como vocês já sabem, como estava ali escrito no banner, é vivendo por algo maior, vivendo por coisas eternas. Nós acabamos de ler um texto aqui, a gente leu apenas o versículo 17 e o 18 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Se a gente ler o capítulo todo, a gente vai perceber que todo esse capítulo, ele é dedicado à motivação da fé dos cristãos. É dedicado a incentivar a galera que estava vivendo por causa de Jesus naquela época. Eles entendiam que
Servir a Jesus era literalmente estar arriscando a própria vida. O Império Romano perseguia os cristãos, os judeus perseguiam os cristãos, e outra galera espalhada por a face da terra, todo mundo parece que queria perseguir os cristãos. Então viver por Jesus era literalmente estar arriscando a própria vida. E nesse capítulo 14, do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dedicar toda a narrativa a motivar a essa galera. E aos pouquinhos ele descreve a realidade daquele povo, a realidade dos cristãos daquela época. E ele vai dizer, se vocês lerem depois em casa, vocês vão perceber que ele vai dizer o seguinte: nós somos pressionados por todos os lados, mas de maneira nenhuma nós desistimos. Apesar de sermos às vezes chicoteados, às vezes pisoteados, caluniados, às vezes a gente sofre tanta perseguição, mas nem por isso nós desanimamos, nem por isso nós nos mostramos abatidos ou destruídos, mas nós continuamos, nós perseveramos. E depois lá no final ele termina o capítulo 4 com os versículos que a gente acabou de ler. E esses dois versículos, por último, que nós lemos agora, eles são de verdade a razão pelo qual aquela galera, aquele povo conseguia sofrer perseguição, conseguia ser caluniado, conseguia literalmente apanhar na cara, ser chicoteado, às vezes verem seus familiares, seus filhos, suas filhas serem mortos diante deles, mas não desistir. E a razão simplesmente, ou a razão óbvia pelo qual eles conseguiam fazer isso, era porque eles não estavam mais com os olhos nessa terra. Eles estavam com os olhos aonde? No céu. Eles estavam com os olhos na eternidade. Eles estavam olhando para coisas que não eram mais temporárias, tangíveis, coisas que os olhos podem ver e as mãos podem tocar. Eles só conseguiam passar por tudo que eles passaram e passavam porque eles estavam olhando para a eternidade. Quando eu olho para a vida dessa galera, quando eu olho para a vida deles, é difícil não fazer uma comparação. Eu acredito que todo cristão genuíno, uma vez na vida pelo menos, começa a se comparar com os apóstolos. Capítulo 11 de Hebreus tem toda uma galeria de heróis da fé. Eles puxam lá do Antigo Testamento, fala de Noé, fala de Abraão, e depois falam dos profetas, Moisés e outros caras mais ali, depois vêm também para o Novo Testamento, e eu acho difícil que ao longo de uma caminhada com Cristo, a gente não se compare a esses grandes homens de Deus do passado, não é mesmo? Eu olho para a vida desses caras e eu fico dizendo, mano, eu não tenho nem a metade da ousadia que eles tiveram. Talvez se eu for colocado à prova como eles foram, talvez eu não consiga resistir àquilo que eles resistiram. É muito provável que se alguém colocar o meu filho na guilhotina, talvez eu negue o nome de Jesus. Eu acredito que não, eu quero dizer que não. Aqui hoje eu digo para vocês que eu deixaria eles morrer com alegria cantando hinos ao Senhor. Mas existe uma probabilidade de que se de fato eu for colocado à prova, como eles foram, eu acabe não resistindo. Isso é uma realidade de todos nós, porque nenhum de nós ainda foi submetido, não verteu sangue dos nossos rostos, ainda nós não suamos gotas de sangue por amor a Jesus, como Jesus fez por nós. Então existe sim uma realidade que nos confronta quando a gente olha para a vida desses caras, dessas mulheres, porque muitas dessas pessoas eram também mulheres, amém? E a pergunta que eu quero fazer para iniciar a ministração de hoje é: que tipo de vida nós estamos vivendo? Quando nós olhamos para a realidade deles e comparamos a nossa realidade, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Será que nós estamos também, assim como eles, nos movendo por coisas eternas, por coisas celestiais, por coisas que apontam para uma dimensão totalmente superior a tudo aquilo que a gente consegue imaginar? Ou será que nós estamos vivendo por coisas passageiras, tangíveis, coisas materiais, mais propriamente dito? Quando nós olhamos para a realidade do ser humano, é inevitável entender que nenhum de nós fez coisa alguma para nascer, sim ou não? Alguém aí merece nascer? Alguém aí pediu para nascer? Não, nós simplesmente fomos presenteados com o dom da vida, sim ou não? Amém? Alguns não foram tão desejados assim, outros foram planejados, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo direitinho, e de repente quando nós estivermos com tudo aquilo que a gente quer ter organizado, aí vem lá o João, vem a Maria, vem aquelas pessoinhas, sabe, que são especiais, assim, aquela coisa linda. Outros nem tanto, vêm menos desejados, mas o fato é que, desejado ou não, o Senhor já sabia que nós existiríamos, e foi Deus quem sonhou com a gente. O Senhor nos deu o dom da vida, a dádiva de viver. E agora, depois de alguns anos, no meu caso, quase 40, 39, eu vou fazer 39 no ano que vem,
eu olho para a minha realidade e eu fico pensando na vida que eu tenho vivido. Eu não merecia estar aqui, mas Deus me deu o direito, o Senhor me deu o direito de ter uma história, de deixar um legado, de ter uma família, e agora eu começo a pensar na minha vida, e eu fico pensando que tipo de vida que eu tenho vivido, que tipo de legado eu estou deixando para as pessoas que me seguem, principalmente para os da minha casa, porque eu pastoreio primeiramente o meu lar, os meus filhos e a minha esposa, e depois a galera que me acompanha. E a pergunta é, em comparação àquilo que a gente acabou de mencionar agora há pouco, que tipo de vida eu tenho vivido? Como é que eu tenho usufruído daquilo que o Senhor me deu o direito de ter sem que eu merecesse? Que tipo de vida nós temos vivido? É fato de que nós precisamos entender com clareza, é fato de que nós precisamos ter lucidez para saber que nem tudo aqui nesse mundo é espiritual, sim ou não? Nem tudo aqui nesse mundo é espiritual. Às vezes nós cometemos o equívoco de espiritualizar tudo. Às vezes nós cometemos o erro de achar que tudo é céu e inferno, tudo é céu e inferno. Não, existe também uma parte emocional, que faz parte de quem nós somos. E além da parte emocional, também existe a parte natural, que também faz parte de quem nós somos. Ou seja, o ser humano ele não é feito apenas de espírito, e por isso a gente não consegue viver uma vida apenas no espírito, em termos de realidade prática do dia a dia. Sim ou não? Nós somos também presenteados por Deus com uma alma, e a alma fala sobre o centro das nossas emoções, aquilo que a gente sente, os nossos anseios, os nossos temores, os nossos medos, os nossos sonhos, os projetos, também os nossos relacionamentos, e isso tudo também envolve a nossa existência. E além da alma, do centro das nossas emoções, nós também temos uma parte natural que fala sobre a maneira como nós lidamos com literalmente coisas tangíveis, dinheiro, casa, carro, viagens, roupas, como nós enxergamos tudo isso, esse pacote total que forma o ser humano. E é sobre isso que eu quero comunicar com vocês, a maneira como nós estamos direcionando o pacote completo. Será que o pacote completo está vivendo para a glória de Deus? Está literalmente sendo como aqueles homens do passado foram? Será que o pacote completo, alma, espírito e corpo, a ordem é espírito, alma e corpo, está glorificando a Deus? Ou será que nós estamos colocando os pés pelas mãos e invertendo a ordem e vivendo mais por coisas naturais desse mundo do que por coisas espirituais? Ou será que nós estamos talvez tentando viver só por coisas espirituais e esquecendo do mundo natural? Ou será que às vezes a gente está só tentando viver por coisas materiais e naturais e esquecendo do emocional e do espiritual? A gente precisa entender, nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio, um balanço na vida do ser humano. Enquanto nós não entendermos que sem equilíbrio, sem temperança, sem tempero, talvez a gente faça as coisas certas pelos motivos errados, ou faça coisas erradas tentando fazer coisas certas. Talvez nós nos confundamos no nosso caminhar, na nossa maneira de nos entregar ao Senhor, simplesmente porque nos falta compreensão sobre aquilo que o Senhor quer fazer em nós, sobre aquilo que o Senhor quer que a gente viva. E eu quero começar falando sobre focar em coisas eternas, primeiramente, e não focar em coisas materiais. O Senhor nos deu a vida, e Ele espera que nós vivamos de forma plena e harmoniosa, sim ou não? Conciliando, a ordem é essa, espírito, alma e corpo. E nós precisamos entender que é necessário maturidade para conseguir fazer isso. Separar e entender vida espiritual, vida emocional e vida natural. Nós precisamos saber que na nossa vida espiritual o Senhor espera de nós devoção, santidade, busca para a presença dEle em oração, em jejuns prolongados, não só aquele jejunzinho mais ou menos, meditação na palavra para que o nosso espírito esteja forte. Mas nós também precisamos entender que o Senhor nos deu as coisas naturais desse mundo, como as viagens, como os carros, como as casas, para a gente desfrutar deles, sim ou não? Amém? Quem gosta de viajar aqui? Amém? Quem gosta de um churrasco aí? Amém? Glória a Deus. E além dessas coisas que a gente consegue tocar e comer e usufruir, a gente também tem emoções, como eu disse agora há pouco, o Senhor também quer que nós tenhamos amizades, que nós nos relacionemos bem com os nossos irmãos, com os nossos familiares, que nós tenhamos sonhos, projetos, né? O Senhor quer que isso aconteça. O que acontece ao longo dessa trajetória é que pode nos desvirtuar. O que acontece é que se nós começarmos a nos mover mais por coisas materiais
e não entendendo a necessidade do Espírito, as coisas não acontecem da maneira que deveria ser. Quando nós trocamos as coisas materiais, naturais, por coisas espirituais, é onde tudo começa a dar errado. O Senhor não tem nenhum problema em deixar o Odair viajar, o Senhor não tem nenhum problema em dar um carro e uma casa para a gente, não tem nenhum problema, Ele quer fazer isso, o Senhor quer nos abençoar, amém? O que acontece é que ao longo do caminho, nós, ao invés de entendermos que o Senhor nos deu essas coisas para desfrutarmos, nós começamos a simplesmente nos mover por ela, e tudo que a gente faz agora não é por coisas eternas, e sim por coisas materiais. A gente diz que é por coisas eternas, mas na realidade, no dia a dia, no cotidiano, nós acabamos nos movendo simplesmente por coisas materiais, por coisas desse mundo, por coisas emocionais. Nós acabamos nos perdendo quando nós trocamos a ordem de importância, primeiro o espírito, e depois a alma, e depois o corpo. O Senhor nos deu tudo de bom, o Senhor quer que a gente use o dinheiro para sermos abençoados e abençoarmos as outras pessoas. O Senhor quer que a gente use o nosso poder aquisitivo, as nossas finanças, para transbordar e ajudar os necessitados. O Senhor quer que nós tenhamos casas bons e carros bons, mas quando nós passamos a viver por casas e carros, quando nós passamos a viver só por dinheiro, é onde alguma coisa que é boa e lícita, que o Senhor nos deixou, se transforma em uma espécie de armadilha, sim ou não? É quando nós invertemos a ordem, que o problema começa a acontecer. É quando os nossos olhos saem das coisas eternas e começam a ficar apenas nesse mundo. Não significa que nós não devemos olhar para esse mundo, mas os nossos olhos precisam estar primeiramente nas coisas eternas. Nós precisamos entender que quando nós trocamos a ordem, tudo fica bagunçado e nós transformamos coisas boas em coisas que desagradam a Deus. Quando isso acontece, nós automaticamente tiramos o coração do céu. Isso faz com que percamos não somente o desejo por coisas celestiais, mas muito pior do que isso, nós perdemos o desejo pelo próprio Deus eterno. Quando nós tiramos os nossos olhos das coisas eternas e colocamos os nossos olhos só nesse mundo, nós não apenas deixamos de olhar para as coisas espirituais da eternidade, nós literalmente passamos a deixar de desejar o Deus eterno. E aí que tudo fica ainda pior, porque uma coisa é não pensar na eternidade, não pensar que a gente está aqui de passagem. Outra coisa pior do que isso é literalmente perder totalmente o desejo por Deus. E meus irmãos, como nós temos visto pessoas dentro da igreja, grandes igrejas abarrotadas, tem igreja grande que é uma bênção, glória a Deus, e eu participarei de qualquer uma dessas igrejas grandes sem nenhum problema. Mas existem também grandes igrejas e pequenas igrejas, não vou falar só de igrejas, não, pequenas igrejas pequenas, cheias de pessoas interessadas só no agora, e esse desejo pelo agora, esse desejo por coisas emocionais e naturais, faz com que elas não apenas deixem de pensar na eternidade, mas elas também não têm mais nenhum desejo pelo próprio Deus. Jesus se transformou em um estranho para essas pessoas, Jesus se transforma em um objeto desconhecido para eles, em uma pessoa desconhecida. Não existe mais nenhum anseio pelo Senhor, pelo Espírito, pela comunhão, pela presença com Deus. E se nós não conseguimos ter nenhum desejo pela presença de Deus, como teremos desejo pelas coisas de Deus eternas? O nosso desinteresse pela eternidade, o nosso desinteresse por coisas eternas, talvez ele se inicie, ele comece pela falsa percepção de tempo que nós temos. Escuta só. Talvez esse nosso apego por coisas naturais, e aqui eu já abro um parênteses para dizer que talvez hoje o grande mal da humanidade nem seja talvez a casa e o carro. Hoje nós estamos focados no bem-estar, não é mesmo? O Evangelho Coach tem arrastado multidões, porque hoje não se trata muito do carro, da mansão, daquilo outro. Ainda tem gente que ama esse tipo de coisa, mas a maior parte da galera é a galera do CrossFit, não é mesmo? O pessoal quer se sentir bem, eu quero ser eu quero estar trincado, eu quero estar bem comigo mesmo, saúde, aquela coisa toda, postando as fotinhas da hora, mostrando o meu prato de comida fit, que eu não como mais isso, que eu não como mais aquilo, mostrando para todo mundo que eu estou em harmonia com a vida. Se eu sou bonito ou se eu não sou tão bonito assim, eu quero mostrar para todo mundo que eu estou feliz, que eu me aceito. Então isso também, de alguma forma, dado a proporção errada,
tem se tornado também uma espécie de Deus para as pessoas e feito com que elas pensem no seu bem-estar mais do que em uma vida espiritual com Deus, mais do que em literalmente coisas eternas, também tem sido motivo de arrastar multidões para o caminho errado. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão também do bem-estar, do agora, de eu me sentir bem comigo mesmo e não aceitar nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perseguição, porque ai de mim que sou cristão, se eu aceitar qualquer uma dessas coisas, talvez eu nem seja mais tão cristão assim, porque como eu sou filho de Deus, eu não posso passar por perseguições, não é mesmo? Eu não posso sofrer afrontas, eu não posso ser caluniado, eu não posso talvez perder um filho, perder um parente querido, porque ai de Deus se fizer isso comigo, eu me desvio na hora. Fechando parênteses e voltando para aquilo que eu estava falando agora há pouco, nós precisamos entender que talvez toda essa nossa falta de entendimento sobre a eternidade e falta de desejo por coisas eternas, essa troca de ordem, na ordem de importância, seja porque nós temos uma falsa percepção de tempo. A maioria de nós, principalmente os mais jovens, nós acreditamos, mais jovens, e eu me coloco no meio também, nós acreditamos que nós não vamos morrer, nós não morreremos, sim ou não? Quem é que fica pensando na morte aqui? Alguém que fica pensando na morte? Todo mundo quietinho, alguns lá de trás fizeram um barulhinho lá, mas a maior parte da galera, cara, que é mais jovem, não pensa na morte. Hoje eu já estou pensando um pouco mais, já estou começando a tentar imaginar como vai ser a minha velhice, porque sim, a velhice chega, é a realidade, é parte de quem nós somos, não é mesmo? E eu fico pensando que quando eu era mais novo, eu não pensava em morrer, e talvez até hoje ainda não pense tanto, e essa falsa percepção de que eu vou durar para sempre, de que eu estou aqui por um período mais longo do que eu realmente estarei, é que talvez tire os nossos olhos da eternidade, porque eu não acredito que eu vou morrer, eu não me preparo espiritualmente para o pós-morte, ou se Jesus voltar, eu não me preparo para o pós-vida natural, para a eternidade. Essa falsa percepção de que nós vamos durar mais do que a gente realmente vai durar, tem tirado os nossos olhos da eternidade, tem feito com que a gente não consiga olhar para Jesus e desejá-lo, tem feito com que a gente não consiga sonhar com as coisas eternas, porque nós acreditamos que nós vamos viver para sempre, e aí a gente planeja um monte de coisa, planeja a faculdade, e depois da faculdade planeja o emprego perfeito, depois do emprego perfeito eu planejo as minhas viagens, e para quem não está estudando, quem não está planejando muito, a gente só quer casar, só quer juntar os trapinhos e mudar para uma casa com a esposa, com o marido, e o negócio é trabalhar para conseguir o meu carro, e a gente acha que tem muito tempo, mas a verdade é que a gente não sabe como será o nosso amanhã, a gente não tem ideia. Tiago capítulo 4 e versículo 14 diz assim, ó: vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ei, o que o Senhor está dizendo a partir desse versículo que eu acabei de ler, Tiago 4,14, é o seguinte: meus irmãos, vocês ficam aí pensando no agora, e legal, show de bola, pensem, projetem as coisas, mas a grande verdade é que eu não sei se eu vou chegar inteiro de volta na minha casa em Criciúma quando o culto acabar, não sei, talvez eu fique pelo caminho, e se isso acontecer, como estão os meus planos para a eternidade? Como é que eu vou chegar lá? Como estarão os meus frutos, as minhas obras, a minha fé, o meu amor? Uma vez que talvez eu tenha vivido muito mais por coisas naturais, muito mais por coisas emocionais, do que por coisas eternas e espirituais. A primeira hipótese de que nós estamos totalmente cegos para a eternidade por coisas eternas, é que nós temos de fato uma falsa sensação de que nós vamos durar mais do que nós realmente vamos durar. Muito em breve nós nos encontraremos com o Senhor. Eu lembro de quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos, fiz uma viagem com minha mãe, fomos pelo México, tinha 9 anos de idade, 15 dias de viagem pelo México. Eu lembro como se fosse hoje, os hotéis que a gente ficou, a comida que a gente comeu, está tudo muito fresco na minha memória. Eu lembro de tudo que aconteceu na minha adolescência, dos meus amigos, dos que já morreram infelizmente. Eu lembro de como foi o meu casamento há 9 anos atrás, e parece que foi ontem. Se eu começo a recordar, não é mesmo? Parece que foi ontem, mas não foi ontem, já passou. E isso significa o quê? Que a minha percepção da realidade, ela me prega peças. O tempo já passou, eu estou com 40 anos,
E eu acho ainda, às vezes eu sinto, porque lá dentro de mim, e eu acredito que isso acontece com vocês também, lá dentro de mim eu sou aquele mesmo moleque. É óbvio que eu amadureci, que eu aprendi as mesmas coisas, mas os meus sonhos, as minhas vontades, os meus gostos, cara, eu sou aquele mesmo gurizão lá das antigas. Eu sou esse cara. E a minha falsa percepção de quem eu sou e quem eu estou me tornando, faz com que às vezes eu não consiga entender quem Deus quer que eu seja e para onde eu estou caminhando. Não é mesmo? Eu me movo tanto por o agora, baseado nas minhas emoções, na minha personalidade, que eu esqueço que muito em breve isso aqui tudo vai deixar de existir. Tchau essa realidade. Olá, realidade do futuro. Primeira hipótese, a gente acha que tem mais tempo do que realmente temos. Uma outra possibilidade que faz com que a gente não consiga entender é uma falsa percepção do que é de fato a eternidade. Um outro fator que pode nos estar levando para um caminho totalmente materialista e emocional, e esquecer de coisas eternas, inverter a ordem, é de que nós não sabemos o que é a eternidade. Se alguém te perguntasse hoje, mano, o que é a eternidade? Se alguém te pedisse para explicar, me explica o que é a eternidade. A Bíblia fala sobre coisas eternas, eu li lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, olhando para as coisas que são eternas, porque elas não passam, elas não deixam de existir. Como você explicaria para a eternidade? Talvez a gente ache que a eternidade é só um grande período de tempo, não é mesmo? É um tempo que não acaba mais, isso é a eternidade, é muito tempo. E não, a eternidade não se resume a um tempo ilimitado, a eternidade é muito mais do que isso. Na verdade, a eternidade é um lugar, diga comigo, a eternidade é um lugar. Grave isso, a eternidade não é um período de tempo ilimitado, a eternidade é um lugar de paz perfeita, de justiça perfeita e de amor perfeito. A eternidade é um ambiente, a eternidade é onde Deus está, aonde a cultura do reino é que domina. A eternidade não é apenas um longo espaço de tempo, onde eu vou poder fazer tudo, sem ter que me preocupar com o tempo acabar. Muito mais do que isso, a eternidade é um ambiente, onde a cultura do reino, onde a justiça de Deus, ela é totalmente plena e perfeita, como eu disse aqui no início. Nós estamos indo para esse lugar, nós estamos indo para essa dimensão, e quando a gente não consegue entender o que está nos esperando, a grandeza do que está por vir, desse reino de paz, desse reino de amor perfeito, onde eu vou conseguir literalmente não mais ser atacado por setas do inimigo, me fazendo pecar, me levando a sentir coisas que eu não quero sentir. Quando eu entendo que esse lugar perfeito, que foge à minha compreensão, está à minha espera, eu consigo desejá-lo, não é mesmo? A eternidade é um ambiente de perfeição, de paz perfeita, e quando eu digo paz, eu não estou me referindo a essa paz que a gente desfruta aqui no Brasil, que a gente pode sair de casa, ir no mercado e voltar, sabe? Lá no Oriente Médio não é tão seguro assim, no Rio de Janeiro não é tão seguro assim. Não estou falando dessa paz que a gente se sente seguro, sem medo de ser assaltado, não, eu estou falando de uma paz que excede todo entendimento, não dá nem para explicar, é uma sensação de alegria, de virtude, de tranquilidade, de amor perfeito, de literalmente amor fraternal pelo meu próximo, em uma dimensão, em um nível tão grande, que a nossa mente não consegue imaginar, A eternidade é esse ambiente, é esse lugar, onde tudo aquilo que Deus é, se manifesta de forma perfeita, amor, justiça, alegria, paz, tudo aquilo que Deus promove, que Deus é, se manifesta na sua totalidade, na sua perfeição, na eternidade, onde Deus habita. E quando a gente não entende isso, quando a gente não tem, nem ideia disso, nós não temos desejo nenhum de nos mover por coisas eternas. Cara, para falar bem a verdade, tem gente tão satisfeita com esse mundo, tem gente tão alegre com o agora, que se Jesus voltasse e dissesse aí, tu quer ir comigo ou tu quer ficar aqui? Tem gente que diria, mano, tá legal aqui, cara, eu acabei de comprar o meu Honda Civic 2023, 2024, a minha viagem para Disney de um mês já está marcada, mano, tá tudo certo, cara, eu acho que eu vou ficar aqui pelo menos mais um mês. Mano, eu acabei de comprar a minha casa agora, o meu sobrado 2 pisos, tá maneiro demais, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, Jesus. Eu acabei de casar com a esposa dos meus sonhos, ela é linda, ele é lindo, ele é tudo que eu queria, acho que eu vou ficar por aqui para usufruir um pouquinho mais dele e dela. Eu estou namorando com a menina dos meus sonhos, vou ficar por aqui.
os filhos já cresceram e foram embora, tá só eu e a esposa de novo, agora a gente vai começar a viver, terceira idade, melhor, aquela coisa toda, estou aposentado, dinheiro na conta todo mês, não preciso fazer nada, melhor época da minha vida, Jesus, eu vou ficar aqui, depois eu chego na eternidade, vai primeiro. Meus irmãos, a falta de compreensão do que está à nossa espera, esse ambiente de perfeição, não apenas um longo espaço de tempo, é o que tem feito muitos de nós olhar para esse mundo e desejar esse mundo e só esse mundo apenas. E como eu acabei de dizer, talvez se Jesus viesse e te desse a opção de escolher ficar um pouco mais aqui ou partir nesse exato momento, nós diríamos: Jesus, me deixa mais um pouquinho de tempo, me deixa mais um pouquinho de tempo. A gente não tem ideia do que nos espera, a gente não tem ideia do que está aguardando por nós. E muito mais do que, ruas de ouro, muros de cristal. Cara, a gente está pronto para ver Jesus, abraçar Jesus, olhar Ele, ter essa comunhão com Ele. Isso é o tudo que a gente está aguardando. É na eternidade que Ele está. Apesar de Ele já se manifestar agora, a gente entende que quando nós formos para esse lugar de eternidade, nós conheceremos Jesus da maneira que Ele realmente é. Agora a gente vê só uma sombra de Jesus, a gente não consegue entender Jesus e o Senhor e o Espírito da maneira que eles realmente são. Nós temos apenas uma pequena porção de quem Jesus é. Nós o veremos e nós o conheceremos da maneira que nós somos conhecidos por Ele, quando Ele se manifestar em glória e nossos corpos que são materiais se transformarem em corpos incorruptíveis. É naquele momento que as coisas vão mudar e nós vamos dizer: meu Deus, como é que eu não imaginava isso tudo? Se eu soubesse, eu já teria, literalmente entregado tudo e vivido só por Ti. Aqueles caras do passado conseguiram ter um vislumbre, eles enxergaram com antecedência alguma coisa na eternidade, que fizeram com que eles não tivessem mais as suas próprias vidas por importantes, e colocassem tudo aos pés do Senhor, e dissesse: se eu viver ou se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu vivo por coisas eternas. Segunda coisa que pode nos atrapalhar é não termos a menor noção do que está à espera, do que nos espera. Falta de compreensão desse ambiente, desse lugar que é a eternidade. E agora, eu vou caminhar já para o final. E agora não é mais uma hipótese, não é mais um talvez seja a razão de nós não conseguirmos pensar em coisas eternas. A razão, ou o principal motivo pelo qual muitas pessoas, aqui em Treviso não conseguem viver por coisas eternas, é porque nós simplesmente amamos esse lugar. Nós amamos tudo aquilo que faz referência e que envolve essa vida, sim ou não? Eu amo, e quando eu digo eu não quero dizer o homem espiritual, o Samuel, eu digo aquele homem carnal, que infelizmente, mesmo eu já sendo salvo, tendo meu nome escrito no livro da vida, ele ainda está preso a esse corpo espiritual. A palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer: quem pois me livrará do corpo dessa morte? Pois se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E Paulo aqui ele está fazendo menção ou referência a uma maneira antiga, a uma maneira que os romanos tinham na época de matar assassinos. Eles pegavam as pessoas que eram assassinadas, o corpo do morto, e eles prendiam junto ao corpo do assassino, de quem tinha cometido o assassinato. Eles amarravam e deixavam ali para que a podridão, enquanto o cadáver apodrecia, ele contaminasse o corpo de quem tinha assassinado, e aos pouquinhos a pessoa desenvolvesse algum tipo de doença e morresse contaminado por aquele corpo podre. E aí Paulo usa essa figura dessa forma de matar os assassinos naquela época que Roma utilizava, e ele diz: quem pois me livrará do corpo dessa morte? É como se nós já tivéssemos matado o velho homem, ele já está morto, mas de alguma forma ele ainda está preso aqui. Por quê? Porque eu sinto coisas que eu não quero sentir, não é mesmo? Você controla os seus sentimentos, às vezes eles vêm do nada. Pensamentos, às vezes a gente tem pensamentos, os pensamentos vêm, vem aqui dentro, tu pensa uma coisa que tu não quer pensar. É óbvio que como cristãos, como pessoas que fazem e entendem o que é, fazem uso da graça de Deus e entendem o que é a graça de Deus, nós não permitimos que esses tipos de sentimentos, de comportamento e de pensamentos, eles se instalem e permaneçam nas nossas mentes, nos nossos corações. É óbvio que a gente não deixa que isso aconteça, mas eles vêm, a gente não pode fazer nada a respeito, sim ou não? Não é mesmo? Ou seja, nós, infelizmente, da mesma maneira que temos pensamentos ruins, que temos sentimentos que não agradam a Deus, que vencem a gente querer, também existem desejos por coisas desse mundo que vencem que a gente queira.
esse amor por carro, esse amor por dinheiro, esse amor por coisas materiais, essas coisas são coisas desse mundo, dessa carne, e a gente não vai conseguir arrancar eles por completo até o grande dia do Senhor. Eles continuarão chegando, cabe a nós rejeitá-los, cabe a nós, a partir de uma mente madura, de um relacionamento saudável com Deus, dizer: não, Jesus, isso aqui não será a minha realidade, eu vou dizer que não, eu vou me mover por coisas eternas, mas é inevitável que eles cheguem. Volta e meia eu fico pensando: meu Deus, cara, como seria massa se eu fosse rico? É fato, não é? Quem que nunca pensou em ser rico aí, cara? Vocês já pensaram em ser rico? Não é mesmo? Porque, mano, cá entre nós, como seria tudo mais fácil? 99,9% dos meus problemas acabariam no momento em que a minha conta ficasse cheia de zerozinhos e um na frente lá. Bim! Vamos pensar alto então. Joga logo 1 bilhão, 1 e 9 zeros. 1 bilhãozinho na minha conta. Meus irmãos, a gente saía daqui hoje e nós compraríamos o lugar mais massa dessa cidade aqui. Nós colocaremos o telão mais louco da cidade. Bam! Não é mesmo? Cara, nós mandaríamos os nossos músicos para a escola de música. Ninguém mais aqui iria trabalhar, porque a igreja ia bancar. Nós estamos ricos agora, está aqui. Esse sentimento, esse tipo de desejo por coisas desse mundo, eles vêm porque a nossa carne, ela é influenciada. Ela é influenciada, queira a gente ou não. Vocês estão comigo aí? O grande fator, cara, a grande verdade é que nós literalmente somos inclinados para as coisas desse mundo, devido ao fato de que nós viemos do pecado, nós nascemos em pecado, e aquele corpo do pecado morto, ele ainda está preso aqui, infelizmente, e nós precisamos todos os dias crucificá-lo, matá-lo, sim ou não? Todos os dias, e é por isso que esse desejo de focar nas coisas do agora é tão forte, e é por isso que nós não conseguimos pensar na eternidade com tanta clareza, porque nós somos literalmente influenciados por coisas desse mundo. A palavra de Deus cita o exemplo de um jovem chamado, não tem o nome dele, mas nós o conhecemos como o jovem rico. Quem conhece a história do jovem rico? Amém? O jovem rico, ele é um cara muito interessante. Acompanha aqui o raciocínio. O jovem rico é um cara exemplar. Diga comigo, exemplar. Vocês são exemplares? Amém? Eu sou um exemplar, acredito eu. Estou tentando viver para ser, na minha casa e para a galera que me acompanha. Eu quero ser um exemplo, de verdade. Então o jovem rico era um exemplo. Ele chega para Jesus, em uma das ministrações de Jesus, e ele fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para herdar a salvação? Aí Jesus vai e fala assim para ele: cara, obedece os mandamentos. Aí ele diz: quais? Aí Jesus vai citar todos os mandamentos para ele, tal, um por um. Aí no final, quando Jesus termina de descorrer os mandamentos, ele fala assim: uau, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu tenho feito, felizão da vida, alegre, não é mesmo? Exemplares, tudo isso. Ele fala: mano, eu tenho feito tudo isso, já posso ir? Aí Jesus fala assim para ele: cara, se tu já tem guardado todos esses mandamentos, faz o seguinte, pega todos os teus bens, as tuas posses, vende, divide entre os pobres, os necessitados, e me segue. E é nesse momento que aquele cara baixa a cabeça, e talvez, sabe, o coração dele seja tomado de agonia, de tristeza, porque ele era muito rico, ele tinha muitas posses, a palavra de Deus diz, e no momento em que ele foi confrontado a deixar aquilo que fazia com que ele se prendesse a esse mundo, ele disse: Jesus, ele não disse, mas a gente consegue conjecturar pela atitude dele, ele fica triste e caminha para longe, ele provavelmente disse: vai ficar difícil. Agora mexeu em um ambiente, em uma situação, em um esconderijo na minha alma, que eu não queria que ninguém tocasse. É nesse lugar aqui que eu não consigo, Jesus, deixar de lado, te oferecer, para te acompanhar. A gente olha para as nossas vidas, e talvez como o jovem rico, nós gostamos de, a palavra em inglês é boast é tipo se achar, né? A gente gosta de se achar. Nossa, eu sou dizimista, eu oro, eu sirvo a Deus, mano, eu leio a Bíblia, eu tenho uma vida diária com Deus, amém? Eu gosto de me achar, Jesus, meu pecado, mano, qual foi a última vez que eu olhei qualquer tipo de imundícia na internet? Nem lembro mais, minha vida com Deus tá bem, aleluia. Aí a gente começa a se achar, a gente fica bragging about our lives, a gente fica se achando sobre as nossas vidas. Aí de repente Jesus vem e fala o seguinte: mano, se tu realmente me ama, então desapega desse mundo de verdade, desapega desse mundo,
Começa a identificar coisas na tua vida que te prendem a essa realidade, que te fazem amar esse mundo, para me seguir. Desapega de algumas coisas que tu sabe, tu conhece a tua vida, para me seguir, para caminhar mais próximo de mim. E aí a gente, exatamente como aquele jovem rico, a gente vai dizer: ah, Senhor, mano, aqui vai ficar difícil, aqui vai ficar difícil. Às vezes não é só desejo por coisas boas, às vezes o nosso apego por esse mundo são sentimentos de mágoa. É possível. Tem gente que se prende a esse mundo por raiva, cara, não consegue deixar de lado algumas picuinhas do passado. Tem gente que é literalmente o desejo por coisas materiais, amor por esse mundo. Independentemente do que seja, do que for, a verdade é que nós amamos esse mundo, e quando o Senhor nos confronta em deixarmos as coisas que nos faz sermos tão enraizados a essa realidade, na maioria das vezes a gente consegue balançar a cabeça, fingir que não ouviu, deixar para depois, procrastinar a mudança de atitude, a mudança de comportamento, e dizer: Jesus, vamos deixar para uma próxima oportunidade, vamos deixar para depois. O jovem rico é um exemplo muito claro de como nós temos o nosso coração fixo nesse mundo. 1 Coríntios 15:19 vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu vou parafrasear o que eu acabei de ler. Se a nossa esperança em Cristo, se o nosso Evangelho, ele busca o favor de Deus só para agora, nós somos os mais miseráveis dos miseráveis. Os miseráveis dos miseráveis. Lá no fundo da miséria tem um buraco, e no fundo do buraco tem outro buraco, e lá no buraco do buraco tem um lugarzinho escondido, e é lá que nós nos encontramos, se é que nós fazemos de Jesus o nosso gênio da lâmpada, e alguém que só está aqui para nos abençoar agora. O Deus que pode abrir as portas, o Deus que pode curar, o Deus que pode trazer de volta o meu namorado, a minha namorada, que pode melhorar o meu casamento, o Deus que pode me dar a viagem, a porta do serviço que eu estou sonhando, o Deus que pode me fazer feliz e próspero, que pode fazer com que eu me aceite comigo mesmo, o Deus que só me perdoa para que eu viva uma vida plena agora, nesse momento, para que as minhas emoções estejam saudáveis. Se nós esperamos em Jesus só para a nossa alma e para o nosso corpo, e não para o nosso espírito, para as coisas eternas, nós somos de fato as pessoas mais miseráveis deste mundo. Mais miseráveis deste mundo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama, obviamente, não só para uma vida espiritual, não só para uma vida espiritual. Existe uma vida emocional, como eu acabei de dizer agora aqui, e eu abro um rápido parênteses para acabar. Tem gente que ama Deus, gente genuína, cara. Tem gente que literalmente ama Jesus de verdade, mas que colocou o lar por um caminho, sabe, de destruição. Colocou a sua casa em jogo, porque espiritualizou tudo. Não conseguiu focar na emoção da esposa, na emoção, no emocional do marido, da mulher. Não conseguiu cuidar bem dos filhos, não conseguiu dar atenção para o lar, para a casa, e por isso destruiu a sua casa. Tem pastores que hoje ficam chorando porque os seus filhos não têm desejo nenhum de estarem na igreja, de estarem participando do corpo de Cristo. Isso acontece muito, porque a galera espiritualizou tudo, e tudo é céu e inferno, e acabou negligenciando a parte emocional. Tem gente que ama Deus, cara, que está até o gargalo endividado, porque não consegue lidar com as finanças. Tem gente que é literalmente genuína no espírito, que ama, que ora, que busca, mas não sabe cuidar da saúde financeira, não sabe lidar com coisas materiais. Entendeu como é que é o negócio? Ou seja, nem tudo é espiritual, mas independentemente dessas outras partes, cara, nós precisamos entender que a principal parte é a parte espiritual. É a parte espiritual. Se nós não conseguimos olhar para a nossa realidade como pessoas espirituais, da maneira correta e saudável, de maneira madura, nós não conseguiremos educar também a parte emocional e a parte natural. Pode ter certeza disso. Começa no espírito e depois vem para a alma e para o corpo. A palavra de Deus diz: e conservem todo o vosso, essa é a ordem, espírito, alma e corpo, plenamente santos, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não conseguimos focar no espiritual e dar a Ele a atenção que precisa, pode esquecer. Nós vamos focar no material, no emocional, e tchau, tchau, bye, bye espiritual.
As coisas eternas só farão sentido para a gente quando nós conseguirmos entendê-las da maneira que elas realmente são. Vamos ficar em pé para orar, por favor? Santo é o Senhor. Eu quero ler aqui, e eu quero que vocês prestem atenção. A realidade daqueles caras, eu vou ler aqui. Eu vou pular alguns versículos, eu vou ler só alguns específicos desse capítulo 14. E assim que eu terminar, nós vamos orar. Vocês estão aí? Amém? Um pouquinho mais só mais um pouquinho de energia, amém? Saca só, capítulo 14, que nós lemos só o final, vou ler um pouquinho do início, diz assim, ó: por isso, tendo esse ministério, isso aqui é Paulo falando, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Está dizendo, cara, eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, e vocês podem me seguir, vida de cristão. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de quem? De vocês, por causa de Jesus. Realidade do cristão. Não pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus por causa de vocês. E ele vai continuar: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós somos o quê? Angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Derrubados, mas não destruídos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em Jesus, ou em vocês, a vida. A vida. E ele vai terminar com os versículos que a gente leu, olha só, ele vai dizer, pode tocar, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos mais para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. A realidade do cristão, ela é de fato sim uma realidade que nos chama ao sofrimento em muitas situações. Nós precisamos entender que existe um conflito. Nós andamos na contramão do mundo, nós vivemos uma contracultura, e isso faz com que o mundo nos odeie, mesmo que a gente queira viver em paz, mesmo que a gente queira ser amigo de todo mundo. Tem gente que vai olhar para ti e vai dizer: cara, eu não gosto de ti, não vou com a tua cara, e ponto final, sem motivo nenhum. Às vezes nós seremos excluídos das rodas de amizades, às vezes as pessoas vão simplesmente não gostar de ti, e isso é porque nós não fazemos mais parte desse mundo, desse sistema. Nossos olhos já estão na eternidade, e aquilo que existe na eternidade já está vigorando, já está em andamento e transformando a nossa realidade hoje. E é por isso que às vezes a gente literalmente é perseguido e afligido e caluniado, mas a palavra de Deus diz que em nenhum desses momentos nós estamos sós. Em primeiro lugar, é por causa de Jesus que nós suportamos tudo isso, é por causa daquilo que está preparado para nós que nós suportamos tudo isso. E em segundo lugar, nós suportamos as calúnias, nós suportamos as adversidades também por causa dos nossos irmãos, por pessoas que ainda não conseguiram entender o que nós já entendemos, por familiares que ainda não estão com seus nomes escritos no livro da vida, por pessoas que nós amamos, nossos melhores amigos, pessoas que a gente ama muito, mas que talvez ainda não conseguiram ter a compreensão do que é a graça de Deus, e por isso caminham longe. É por eles também que nós padecemos perseguições sem negar o nome de Jesus, para que a vida de Cristo, através de nós, alcance eles, de modo que em nós, talvez opere a morte, a perseguição e as calúnias, mas neles opere a vida. Que nós possamos focar nas coisas eternas, nas coisas do céu, nas coisas de Deus, não só hoje, não só amanhã,
mas até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, que nós possamos todos os dias acordar, olhar para os olhos de Jesus Cristo e dizer: Jesus, não tem nada mais importante, Senhor. Aleluia, que o Senhor me deu um carro, aleluia, que o Senhor me deu uma esposa bonita, um marido bonito, uma casa massa, aleluia, que eu vivo em um país seguro, onde eu possa professar a minha fé, que eu faço parte de uma igreja saudável, que a palavra está sendo ministrada. Eu amo tudo isso, Jesus, mas se de repente isso tudo acabasse hoje, eu estaria pronto para ir contigo para a glória, Senhor. Eu estaria pronto para deixar tudo. Eu sou jovem, Jesus, mas a minha vida já está contigo na eternidade. Está contigo já na eternidade. Que nós possamos nos mover por coisas eternas, não negligenciando as coisas que o Senhor nos deixou aqui. Não, de forma madura, a partir da palavra, conduzindo toda a nossa vida, a nossa alma, o nosso natural, entendendo de forma inteligente, com sabedoria, administrando tudo, mas focando principalmente nas coisas espirituais, porque eu quero ver cada um de vocês lá. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. E eu louvo a Deus porque eu sei que eu sou salvo. E se vocês também têm essa convicção de que vocês são salvos, nos alegremos, porque em breve nós nos veremos. Nós sentaremos à mesa, cara. Aleluia, vamos louvar a Deus. Adora a Deus, conjunto, aleluia. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos e faz uma oração aí. Mas não preencheu-me. Segura firme na mão da tua esposa, do teu filho, da tua namorada. Canções tão vazias.